ligado, a nossa próxima atração começa já já. Mas antes, quero lembrar você que você pode acessar a Memory News no Facebook com o seu novo padrão. Acesse, curta a página, siga a gente nas redes sociais. Você pode seguir a Memory News pelo Facebook, pelo nosso Instagram e também pelo Twitter. Acesse agora, siga a gente. Você vai gostar da nossa página. As notícias atualizadas para você, sem fake news, com prestação de serviço, estão aqui. Sempre com notícias atualizadas. Acesse também o nosso canal no YouTube, MemoryTube. Se inscreva nele, é de graça e você vai gostar, com certeza. E acesse também o nosso blog atualizado, memorynewsblog.blogspot.com, memorynewsblog.blogspot.com. As notícias atualizadas você acompanha na Memory, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo blog e pelo YouTube. É a Memory. Fique ligado, aonde você estiver, a Memory News está com você, sempre. Um programa diferente de tudo que você já viu. Uma mistura especial de notícias que marcaram e se tornaram repercussão. Curiosidades e dicas de todos os tipos. A informação em tempo real. Depoimentos, entrevistas com temas selecionados para variar e para agradar todo o público. Tudo isso e muito mais com vídeos, áudios, sonoras, locuções. Esse é o Doc News. Um programa que vai mexer com você, com a sua família, para mudar a sua vida. Esse é o Doc News. Boa noite a todos, estamos começando para você o Doc News. Você que me ouve pelo áudio Memory, aqui no MemoryTube, nosso canal no YouTube, o link compartilhado no canal Memory News do Facebook e também pelo blog. O programa Doc News começa falando um pouco sobre o editorial. Nós vamos falar um pouco sobre um tema importante que nos dias de hoje está circulando, que é exatamente sobre a alta do preço dos alimentos no Brasil. O povo brasileiro, o trabalhador brasileiro não está tendo condições de comprar alimentos. A situação está muito difícil. Infelizmente, o governo brasileiro não tem feito nada, absolutamente nada, para mudar esse quadro. Nós vamos falar também sobre o Código Eleitoral, a questão do Código Eleitoral. Vamos falar também sobre o Banco Central, que anuncia o limite de R$1.000 do Pix à noite para evitar roubos e sequestros. A fala do presidente Jair Bolsonaro, que falando sobre fuzil em meio à crise institucional, sanitária e econômica. O aumento da conta de luz. Vamos falar sobre esporte. O 7 de setembro que está chegando e vai ter manifestações a favor do governo. Enfim, uma série de coisas. O Doc News está começando para você.
Doc News. Editorial. Bom, nós vamos começar o programa. O editorial de hoje vai falar sobre um tema bastante importante. Na sexta-feira, dia 27, o presidente Jair Bolsonaro, ele, no meio dos seus apoiadores que ficam no cercadinho lá em Brasília, falou sobre fuzil, que é mais importante ter um fuzil em casa, a pessoa possuir um fuzil, do que feijão. Um saco de feijão, ou seja, alimentos. Ainda chamou de idiota quem pensa assim. Olha, é uma coisa lamentável o que tem acontecido no Brasil nos dias de hoje. Jamais a gente imaginou que o Brasil chegaria a uma situação como essa. Infelizmente, e eu falo isso porque eu não sou de partido nenhum, nem de direita, nem de esquerda, eu apenas analiso os fatos e a realidade do que está acontecendo. O presidente só está preocupado em dar golpe, voto impresso e fazer com que todos aqueles fanáticos que o apoiam e idolatram ele vá às ruas para fazer a baderna e matar, atirar para matar. Essa é a realidade. E nos dias de hoje, o Brasil, para sair da crise que está passando, precisa da união de todos. Não adianta as pessoas ficarem preocupadas em adorar e idolatrar político mais do que tudo nesse mundo. Que, infelizmente, costumo dizer o seguinte: o fanatismo e a idolatria por político está pior do que torcida organizada de clube de futebol. É uma coisa lamentável. E nos dias de hoje não dá para a pessoa pensar assim. Olha a situação que o Brasil está. Olha o desastre que está aí. As mortes por Covid-19 que não param. Estamos com quase 600 mil mortos por Covid-19. Em meio às vacinas que começaram a avançar, né? Mas as mortes continuam. A alta do preço dos alimentos, que eu acabei de citar, o Bolsonaro falando sobre que é mais importante a pessoa ter um fuzil. Nós vamos entrar mais em detalhes sobre esse tema. E quem pensa em alimento, feijão, é idiota. Então, é lamentável. A alta do preço dos alimentos. Segue a inflação. Altíssima. Quase 15 milhões de desempregados. O aumento do botijão de gás, do gás de cozinha. O aumento da gasolina. Tem o gás que a gasolina está mais R$7. Daqui a pouco vamos chegar a R$10 do valor da gasolina. Não falta mais nada. Já pensou? Uma série de fatores. A carne não tem mais como o brasileiro comprar um quilo de carne, que chega a mais de R$40. Olha a situação que a gente chegou. E o presidente da República está pouco se lixando, está cantando e andando pro povo brasileiro. Essa é a realidade. Se preocupa apenas com seu próprio umbigo, com os fantasmas que o rodeiam, com medo de... Porque nos dias de hoje, nas pesquisas que estão sendo realizadas, ele perderia a eleição, ou seja, não só para o Lula, que agora entrou no páreo, perderia para a Dória, para Ciro Gomes. Mas o presidente já está fazendo um maravilhoso governo, um belo governo. A conta de luz agora vai aumentar. E a situação cada vez mais difícil. Será que vale a pena fazer tudo isso mesmo? O povo está vendo o que o presidente da República está fazendo. E ele está perdendo votos com isso. Em 2022, se perder as eleições, que pode ganhar também, vai saber. Vai causar a baderna? Vai provocar o tumulto? Essas são as questões. E ninguém faz nada para evitar ou para chamar a atenção dele que está no poder. Ninguém. É lamentável. Segue o programa.
Doc News. Política. A PGR, Procuradoria-Geral da República, enviou manifestação ao STF, Supremo Tribunal Federal, em que defende a ida do ex-deputado Roberto Jefferson para a prisão domiciliar e pede para que o ministro Edson Fachin não seja mais o relator do habeas corpus do político da corte. A Procuradoria afirmou que o correto neste momento é que Jefferson use uma tornozeleira eletrônica e que seja revogada sua prisão preventiva. Aspas. Verifica-se, portanto, a comprovação inequívoca da imprescindibilidade da prisão domiciliar para o indispensável tratamento médico incompatível com o sistema prisional. Fecha aspas, diz o parecer assinado pela Subprocuradora-Geral da República, Lindora Araújo, uma das auxiliares mais próximas do Procurador-Geral Augusto Aras e também aliada do governo Jair Bolsonaro. Aliado do presidente Jair Bolsonaro, o líder nacional do PTB foi preso no último dia 13, no âmbito do inquérito que investiga a suposta organização criminosa voltada a atacar instituições a fim de abalar a democracia. A detenção foi decretada a pedido da Polícia Federal e não houve manifestação da PGR, que não cumpriu o prazo dado de 24 horas para se posicionar. Na decisão em que determinou a prisão, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que o político divulgou vídeos e mensagens com o nítido objetivo de tumultuar, dificultar, frustrar ou impedir o processo eleitoral com ataques institucionais ao TSE. No parecer enviado na sexta-feira, dia 27, a PGE afirma que a prisão domiciliar de Jefferson é suficiente para garantir a ordem pública. Doc News. Economia. O Banco Central divulgou hoje novas regras de segurança para o sistema de pagamentos PIX. Uma das medidas impõe limites de horário para transações acima de R$1.000, que ficam bloqueadas entre as 20 horas e 6 da manhã. Também será fixado um prazo mínimo de 24 horas e máximo de 48 para as instituições aprovarem pedidos para o aumento das limitações de transação. Em canais presenciais, a alteração terá efeito imediato. Será possível cadastrar previamente contas que poderão receber PIX acima dos limites estabelecidos, informou o Banco Central, porém há um prazo mínimo de 24 horas para aprovação, impedindo o cadastramento imediato em situação de risco. Aspas, o cliente poderá escolher não ter limite de dia e optar pelo limite apenas à noite. Em caso de pedido de redução do limite por canais digitais, a mudança será imediata, mas em caso de aumento do limite, haverá um prazo mínimo de 24 horas para proteger o cliente, afirmou o diretor de organização do Sistema Financeiro Resolução, João Manuel Pinho de Melo. É importante que a sociedade saiba disso, inclusive os criminosos. A ideia é tirar incentivo a crimes violentos por uso do PIX. Fecha aspas. Doc News. Mais política.
No momento em que o governo federal enfrenta crises institucional, sanitária e econômica, o presidente Jair Bolsonaro dedicou a agenda da sexta-feira, dia 27, a um evento militar e estimulou a população a se armar e participou de nova motociata. A primeira feita em dia de semana. Logo de manhã, o presidente defendeu aos apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada que todos têm um fuzil. Aspas, tem que ter todo mundo comprar fuzil. Pô, povo armado jamais será escravizado. Fecha aspas, disse. Bolsonaro ainda ironizou que se opõe à disseminação de armas. Aspas, eu sei que custa caro. Daí tem um idiota que diz, tem que comprar feijão. Fecha aspas. Cara, se não quer comprar fuzil, não enche o saco de quem quer comprar. Fecha aspas, declarou antes de embarcar para Goiânia o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro tem feito declarações golpistas e sugerido que as eleições de 2022 podem não ocorrer caso seja mantido o sistema de votação com as urnas eletrônicas. A PEC do voto impresso foi derrotada na Câmara. A escalada do discurso autoritário provocou desgaste institucional e ocorre também em meio à crise sanitária da Covid-19, que apesar da redução de mortes e casos, ainda preocupa especialistas devido ao avanço da variante Delta. E econômica, com temor crescimento medíocre, a inflação em alta. Mais tarde, na capital Goiânia, o presidente disse que o alto comando do Exército será dedicado à preocupação com o futuro da pátria. Bolsonaro não explicou quais seriam as preocupações, mas afirmou que o Brasil vive momentos não muito tranquilos. Doc News. Cotidiano. O comando da PM de São Paulo foi obrigado a abrir inquérito policial IPM por força de requisição do Ministério Público Estadual MPE para apurar o comportamento do coronel Alexander de Lacerda, 4 dias após o Estadão publicar que ele convoca seus amigos para comparecer à manifestação de 7 de setembro. Promovidas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Nas convocações, Lacerda ataca instituições e faz ofensas a ministros do Supremo Tribunal Federal, STF. Políticos de oposição ao governador João Dória, do PSDB. A punição exemplar do coronel se tornou um ponto de honra para o governador, que pretende tomar o saco ao exemplo para as tropas. Em São Paulo, o ato do 7 de setembro será realizado na Avenida Paulista e deverá ter a presença de Bolsonaro. O afastamento do coronel, porém, serviu para acirrar os ânimos contra o governador entre os adeptos do presidente, que passaram a explorar o caso para agradar novas adesões para as manifestações. Doc News. Futebol. Ele está de volta. O Manchester United confirmou o chapéu no Manchester City e anunciou no início da tarde de hoje a contratação do atacante Cristiano Ronaldo, de 36 anos. Nessa contratação foi no dia 27/8. O craque português deixou o Juventus após 3 temporadas e retornou ao clube inglês, onde atuou entre 2003 e 2009.
e marcou 118 gols em 292 jogos. O tempo de contato não foi divulgado. A diretora do Red Devils, ao tomar conhecimento da negociação envolvendo o astro e rival, fez contato com Jorge Mendes para o agente do jogador e o negócio não demorou para ser finalizado. O abaixo do CR7 pelo antigo clube pesou no cidadão. É o Doc News. Mundo. Subiu para ao menos 170 o número de pessoas mortas no atentado reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico. Nos arredores do aeroporto de Cabul, no Afeganistão, na contagem já estão inclusos os 13 soldados norte-americanos que perderam a vida. Mais de 200 pessoas ficaram feridas, segundo o The New York Times e a CNN. Mais cedo, 2 oficiais do Talibã haviam dito que o número de afegãos mortos aumentou para 95, incluindo 28 membros do Talibã. Os Estados Unidos, que classificaram o atentado como um ataque complexo, já retiraram do país mais de 105 mil cidadãos americanos. As forças dos Estados Unidos estão em alerta para a possibilidade de mais ataques nos dias de hoje. O general Frank McKenzie, chefe do Comando Central dos Estados Unidos, disse que os comandantes americanos estavam esperando por mais ataques do Estado Islâmico, incluindo possivelmente foguetes ou carros-bomba contra o aeroporto. Aspas, estamos fazendo tudo o que podemos para estar preparados. Disse ele, fecha aspas, disse acrescentando que parte da inteligência estava sendo compartilhada com o Talibã e que ele acreditava que alguns ataques foram frustrados por eles. Celebridades. A revista Forbes divulgou hoje a lista dos maiores bilionários brasileiros em 2021. O cofundador do Facebook, Eduardo Saverin, subiu 2 posições e lidera o ranking após a morte do banqueiro Joseph Safra, do Banco Safra. Com 39 anos, Saverin é a pessoa mais jovem da lista. No total, o Brasil tem 315 bilionários, segundo a Forbes. O ranking registrou o número recorde de novos bilionários. São 42 a mais do que em 2020, o mesmo com os impactos da pandemia do coronavírus no Brasil. O patrimônio dos bilionários russos é de 1,9 trilhão de reais neste ano. Os valores foram impulsionados pelo forte investimento estrangeiro na bolsa, que somou 48 bilhões no primeiro semestre do ano. A Forbes diz que o vigor impactou o patrimônio dos acionistas. Saverin lidera a lista de bilionários graças à disparada de ações do Facebook em um ano. Os papéis da Nasdaq, uma das bolsas de valores de Nova York, se valorizam cerca de 40%. Em junho deste ano, o Facebook ultrapassou a história marca de 1 trilhão de reais em valor de mercado. A lista de bilionários da Forbes era usada das bolsas de valores como principal fonte de informação. Além de serem acesso público a dados de bolsa, são oficiais e confiáveis, detalhando as participações acionárias nas empresas listadas. Vamos à lista. Primeiro, Eduardo Luiz Saverin, idade de 39 anos, um patrimônio de 97,5 bilhões de reais. O segundo da lista é Jorge Paulo Lemann, de 81 anos, com patrimônio de 96,5 bilhões de reais.
A origem de sua fortuna é da Ambev e o Banco Garantia. O terceiro é Marcel Herman Teles, de 71 anos. Seu patrimônio é de 64,5 bilhões de reais. A origem de sua fortuna é da Ambev e do Banco Garantia. O quarto é Carlos Alberto de Veigas Sicupira e Família. A sua idade é de 71 anos e seu patrimônio é de 49,5 bilhões de reais. A fortuna é oriunda da Ambev e do Banco Garantia. O Rubens Ometo Silveira Melo, de 71 anos, patrimônio de 46 bilhões de reais, origem da fortuna Cosan. O sexto da lista é André Santos Esteves, idade de 52 anos, patrimônio de 39,5 bilhões de reais. A origem da fortuna é o Banco BTG Pactual. O sétimo é Vic Sarfati Safra, com 68 anos, um patrimônio de 37 bilhões de reais. Origem da fortuna é o Banco Safra. O oitavo é Alexandre Berwin da Costa, idade 54 anos, patrimônio de 36,3 bilhões de reais. A origem da fortuna é de 3G Capital. Jacob Esther Alberto e David Sapra são nono. Idade 45 anos, 41 e 36. Separa o patrimônio 35,5 bilhões de reais. E a origem da fortuna é o Banco Safra. O décimo da lista é Alceu Elias Feldman, de 71 anos, patrimônio de 30,5 bilhões de reais. A origem da fortuna é o Fertipar. Doc News. News em Foco. Uma tentativa de assalto iniciou um tiroteio que deixou 2 feridos no shopping de Tacaraúna, no Recife, no início da noite de hoje. Segundo testemunhas, um grupo armado investiu contra vigilantes o transporte de valores que carregavam malotes com dinheiro. A reação da equipe de segurança deu início à troca de tiros que causou correria, pânico e acabou com o vigilante de um cliente feridos. Equipes dos bombeiros e do SAMU foram acionadas e levaram os feridos às unidades de saúde da capital. Eles não tiveram as identidades divulgadas, ambos foram atingidos na perna, mas não correm risco de morte. Além dos feridos pelos disparos, muitas pessoas passaram mal e precisavam de atendimento médico no local. Doc News. O fotógrafo profissional Renato Magalhães fragou um ovo de tubarão durante o mergulho da região Ressurreta, na Ilha Rata, em Fernando de Noronha. O registro foi realizado ontem em uma profundidade de cerca de 10 metros que o principal acompanhava um grupo em um acesso. Foi uma operação de batismo das turistas. O instrutor olhou para mim e apontou. Ele não entendeu e depois eu falei que era o ovo do tubarão e eu já tinha visto um igual há 3 anos, inclusive no mesmo local. Até brinquei que ali era o ninho deles. Doc News.
aconteceu. O estudante de medicina Tiago Fusati, de 23 anos, denunciou à polícia um colega de curso que o teria impedido de entrar em um elevador da Universidade de São Judas Tadeu, em Cubatão, no litoral de São Paulo. O universitário afirma que, segundo o agressor, ele teria sido proibido de entrar por ser, além de negro, sujo e fedido. A agressão verbal foi testemunhada por outras colegas de estudante que o acompanharam até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência por racismo. Ele seria vítima de perseguição por parte do suposto agressor desde que ambos ingressassem na universidade em 2019. O caso ocorreu na manhã de ontem por volta do intervalo entre as aulas. O universitário estava acompanhando os outros estudantes quando tentou entrar no elevador e foi impedido pelo rapaz. Ele disse que eu não podia entrar porque eu era sujo e fedido. E sempre segurei a porta do elevador para não cair. Contexto histórico. Ainda hoje, multidões de turistas fazem peregrinações à terra dos faraós para experimentar a proximidade direta dessa antiga maravilha mundial construída com pedras. Em todos os tempos, a grandeza monumental dos túmulos reais exerceu um fascínio incomum sobre as pessoas. Aquilo que os exércitos imensos de trabalhadores erigiram sobre a Terra por volta de 2630 a.C. é e permanece um mistério para nós, um enigma que nos atrai magicamente com seu encanto. O faraó Snofru, nascido em 2575 a.C., faleceu em 2551 também a.C., figura como afetivo inventor da construção de pirâmides lisas, mas sem dúvida deve-se agradecer ao rei Zoser e ao seu inquérito em Imhotep, que em 2630 a.C., com a mastaba em degraus de Saqqara, tenha sido introduzida a época dos pirâmides. O mestre de obras Imhotep, o propósito é que chamamos um gênio universal. Ele se ocupa em uma série de funções: é erudito, escriba e estrangeiro. Você sabia, por volta de 2750 a.C., o Egito introduziu o calendário lunar, estabelecido nos cálculos de tempo 365 dias para o ano. Está ligado ao nascer de Sirius, o mais brilhante estrela fixa. Até então, os reis egípcios eram sepultados em mastabas, ou seja, túmulos cobertos de lajes, simples câmaras mortuárias subterrâneas, com acima das mais não erguiam de culto e monumental de pedra. Consiste de 2 mastabas construídos em um sobre as outras. Doc News. E o Doc News termina agora. Para maiores informações, você acessa a Memory News no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Curta a nossa página no Facebook. Siga a gente, você vai gostar. Espalhe para suas famílias e amigos. Acesse no MemoryTube, nosso canal no YouTube. Se inscreva, é de graça e você vai gostar. Acesse nosso blog atualizado, memorynewsblog.blogspot.com, memorynewsblog.blogspot.com. A todos um grande abraço, um ótimo fim de domingo para vocês e até a próxima. Fique ligado, é o Doc News. Aonde você estiver, o MemoryTube está contigo sempre.
Um programa diferente de tudo que você já viu. Uma mistura especial de notícias que marcaram e se tornaram repercussão. Curiosidades e dicas de todos os tipos. Informação em tempo real, depoimentos e entrevistas com temas selecionados para agradar o mais variado público. Tudo isso e muito mais em vídeos, sonoras, locuções e áudios. Esse é o Doc News. Um novo conceito informativo que vai deixar você bem informado e por dentro de tudo que acontece nos dias de hoje e tudo que já aconteceu e que marcou época na sua vida. Na Memory News. Fique ligado, compartilhando a informação com você. Se você tem sua empresa e seu estabelecimento e precisa de anúncios de locução, quer atrair a atenção das pessoas e conquistar novos clientes? Para sua loja, seu supermercado, sua vitrine? Entre em contato através do e-mail s.brunodc@hotmail.com. Vou repetir: s.brunodc@hotmail.com, ou pelo telefone ou WhatsApp 0 prestadora 11 95299 1057, 0 prestadora 11 95299 1057. Falar comigo, Sullivan Damasceno. Aqui é o lugar certo para ajudar na divulgação do seu próprio negócio. Entre em contato já!